Irmãos, nós já vimos boa parte aí do livro de Amós. A gente hoje chega no capítulo 7, 7 capítulos de 9. A gente está se aproximando do fim. E à altura do campeonato, a gente esperaria que o livro ficasse mais tranquilo, né? Que as coisas começassem a ficar mais amenas. Mas a gente vai se aproximando do final e agora aparecem essas visões aí de Amós. Das três que a gente leu, duas, o Senhor se mostra disposto a exercer misericórdia. O texto diz que ele se arrepende, mas a terceira não há resposta. E esse tom de Amós é pesado, justamente porque aqui nós nos confrontamos diretamente com a justiça de Deus. E esse conceito de justiça de Deus que Amós nos apresenta, ele vai de encontro, ele vai contra a corrente do conceito de justiça que a nossa cultura hoje prega, que a nossa cultura tanto defende. Para o homem pós-moderno, para a sociedade na qual a gente vive, a justiça serve apenas para vencer as desigualdades. Então isso é justiça para o mundo. Isso é justiça para a cultura. É alcançar o necessitado, alcançar o excluído, alcançar aquele que não tem direitos iguais aos outros, e aí se foi feita justiça. Mas a Bíblia vai de encontro a isso, vai de encontro a isso. A justiça que nós vemos em Amós, ela é pesada porque, em última instância, ela está ancorada, ela é sustentada no próprio caráter de Deus. O que o texto de Amós está nos dizendo é o seguinte, que o próprio povo de Deus se rebelou contra Deus, se rebelou contra a sua justiça, se rebelou contra a sua vontade, contra a sua lei, e quis ser o povo, ele mesmo, juiz sobre si, e viver de acordo com a própria justiça, e se entregar à idolatria, e se entregar à arrogância, e se entregar aos prazeres desse mundo, e ignorar aquilo que o Senhor já havia os instruído como o caminho certo a ser trilhado. Então Deus levanta Amós, que não era profeta de berço, a gente vai ver isso no próximo domingo, mas ele levanta Amós para mostrar para o povo de Israel, para o reino de Israel, o reino do norte, que a justiça a qual eles estavam seguindo era uma justiça de morte, porque ia diretamente ao encontro daquilo que Deus estabelecia como certo e errado. E por esse motivo, Deus tem todo o direito de executar juízo até contra o próprio povo. São palavras difíceis, mas a Bíblia mesma nos mostra, do início ao fim, que a justiça de Deus não é a justiça do politicamente correto. A justiça de Deus serve única e exclusivamente aos interesses próprios de Deus. A justiça de Deus é um dos seus atributos. Em última instância, sendo um dos seus atributos, sendo uma das suas características, quando nós entendemos a justiça de Deus, nós entendemos quem é Deus, quanto pessoa que é. E por isso podemos glorificá-lo. E por isso podemos dar glórias a Ele. Por isso podemos adorá-lo. A justiça de Deus é a expressão do seu ser, a expressão do seu caráter. E é exatamente essa a nossa mensagem hoje. A justiça de Deus revela o caráter de Deus. E veremos isso em duas partes. Veremos que a justiça de Deus é compassiva e a justiça de Deus é perfeita. Então, a primeira parte, nos 6 primeiros versículos, as 2 primeiras profecias. Então o nosso texto começa, versículo 1 do capítulo 7 de Amós. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E a erva serôdia, depois de findas as ceifas do rei, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Essa primeira visão, ela é muito semelhante à segunda visão na sua estrutura. São visões completamente diferentes. Na primeira, Deus envia gafanhotos para consumir toda a produção agrícola da terra de Israel, do Reino do Norte. Na segunda, Deus envia fogo consumidor que mata todo mundo.
Mas apesar dessas diferenças nos detalhes, a estrutura é exatamente a mesma. Começa com Amós tendo uma visão da justiça sendo executada. Então essa visão de Amós não é Deus falando, olha, eu vou fazer isso. É como se Amós abrisse uma tela diante dele, ele estivesse assistindo a execução da justiça de Deus ali diante dos seus olhos. E ele reage a essa execução, ele reage a essa visão. Então a estrutura das duas visões é sempre a mesma. Deus abre de alguma forma, a gente não sabe como, sonhando, acordado, isso não vem ao caso e não interessa para o texto. Mas então Deus expõe exatamente como seria o seu juízo. Aquilo ali assombra e move o coração de Amós, e então ele clama pela misericórdia de Deus. Ele age como um intercessor do povo. Ele pede a Deus que Deus não execute o seu juízo sobre o reino do norte, sobre o reino de Israel. O texto então diz que o Senhor atende ao chamado de Amós, se arrepende do seu juízo e então afirma, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer dessa maneira. Esse é o detalhe, porque a terceira visão, a gente vai chegar nela, Amós nem sequer pede pelo povo, e Deus executa juízo. Então aqui, irmãos, esse detalhe é importante. Amós não está pedindo que Deus não execute juízo sobre o povo, mas ele está pedindo que Deus não execute desta forma. E isso nos revela a justiça de Deus, mas a justiça de Deus tem um aspecto interessante, e aqui nesse texto é muito claro, que a justiça de Deus é compassiva. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente olha para textos proféticos como os de Amós, pesados, duros, difíceis de se digerir, a gente pode achar que a justiça de Deus é arrogante, é vaidosa, é sádica, que Deus é uma entidade irada contra os seres humanos e por isso Ele está buscando uma forma de nos acabar com nós e aumentar o nosso sofrimento simplesmente simplesmente pelo próprio prazer. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Quando nós fazemos uma leitura honesta das Escrituras e vamos analisando as diversas vezes que o Senhor descreve e apresenta a sua justiça, nós vemos que a justiça de Deus é multifacetada. Ela tem muitos aspectos, justamente porque ela nasce do ser de Deus, é um dos seus atributos e reflete o seu caráter. E aqui nós vemos então que a justiça de Deus carrega também consigo compaixão. Só o nosso Deus consegue ao mesmo tempo exercer justiça e exercer compaixão. E é isso que a gente vê aqui. A gente vê então que Deus demonstra o castigo, mostra o seu castigo para Amós, e então Amós responde com uma intercessão. É interessante que a gente já vai chegando no final do livro, como eu falei, e é a primeira vez que Amós intercede pelo povo. Não é a primeira profecia, não é a primeira palavra de destruição de Deus contra o povo, de juízo contra o povo, mas é a primeira vez que ele intercede. Por que disso? E aqui a gente vê nos detalhes da visão, na intensidade do castigo de Deus agora revelado para Amós. Então, dois detalhes que são dignos aqui da nossa atenção. E esses detalhes se repetem nas duas primeiras visões. Nas duas primeiras visões. Eles são paralelos. Então, o primeiro é que Amós se refere ao povo, e ele diz o seguinte, versículo 2, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. No seu apelo no seu apelo em favor do povo, no seu apelo a Deus, a primeira coisa que Amós faz é justamente se referir ao caráter de Deus. Como assim ao caráter de Deus? Aqui é um detalhe. Vejam que ele não diz Israel. Como é que é o nome do reino do norte referido na Bíblia? É o reino de Israel. Mas aqui ele fala Jacó. Por que Amós se refere ao reino do norte como Jacó e não como o reino de Israel? Porque aqui Amós está lembrando a Deus da sua aliança com o povo.
Jacó, digamos assim, é o nome pactual do povo de Deus. Jacó foi o terceiro dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. O caráter de Deus, a identidade de Deus, como o Deus da aliança, está justamente na promessa que ele fez a Abraão e foi transmitida ao seu filho Isaque, e foi transmitida ao seu filho Jacó. Por gerações e gerações, foi ouvido no meio do povo de Deus que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó salvaria o mundo, abençoaria todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Essa era a grande promessa. E então, aquele Jacó, que teve o seu nome transformado, mudado para Israel, depois que lutou contra o anjo do Senhor. Aqui então Amós está se referindo a esse Jacó, ao Jacó da aliança. Então é como se ele dissesse o seguinte: Senhor, como subsistirá, como sobreviverá aquele povo com quem o Senhor fez aliança? Lembre-se que é esse povo com quem o Senhor fez aliança. Foi com a casa de Jacó. Foi com esse povo que o Senhor firmou um pacto, garantindo-lhe salvação. E aí então, meus irmãos, nesse momento, diante da justiça de Deus, diante do juízo iminente de Deus, daquele que certamente viria, Amós então lembra o Senhor: Senhor, o Senhor é o Deus da aliança. Não se esqueça de Jacó. A verdade, meus irmãos, é que a existência da aliança de Deus com o seu povo é o que impede o próprio Deus de nos destruir no nosso pecado. Todos nós somos reino de Israel. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos rebeldes por natureza. Carecemos da misericórdia de Deus. Então, o que faz com que o Senhor, domingo após domingo, nos chame em adoração como fazemos aqui hoje? Isso que nós temos aqui é a resposta da convocação de Deus. Porque mesmo depois de salvos por Cristo Jesus, ainda cometemos pecado, e cometendo pecado, o Senhor ainda insiste em nos atrair para si, como cantamos. O Senhor ainda faz questão que o seu povo o adore, embora seja povo de pecadores, porque Ele tem uma aliança conosco. É a aliança do Senhor que sustenta o nosso relacionamento com o próprio Deus. É a aliança do Senhor que nos protege da sua própria justiça. É a aliança do Senhor que nos garante que nós não padeceremos por causa da morte do pecado. É a aliança firme do Senhor. Quando o Senhor firmou aliança com Abraão, Ele então coloca Abraão num sono profundo, e aqueles pedaços de animais que Abraão tinha então matado e sacrificado ali, para firmar a aliança com o Senhor, como um rito daquela época, então o Senhor sozinho passa por meio daquelas carcaças de animais. Naquela época, um pacto, na época de Abraão, um pacto era firmado exatamente assim. Um animal ou dois era morto, e então ambos, com as mãos dadas e cobertas com o sangue daqueles animais, passavam juntos por aquela carcaça, como um símbolo para dizer o seguinte: que aconteça com aquele de nós que quebrar essa aliança. E o que o Senhor faz com Abraão? Ele não o deixa passar pelo meio das carcaças, mas o fogo de Deus passa sozinho consumindo aquelas carcaças. É Deus dizendo a Abraão: Abraão, eu vou firmar aliança contigo, mas a garantia é toda minha. Se qualquer um de nós dois quebrar esse pacto, eu, o próprio Deus, sofrerei as consequências. E é exatamente isso que aconteceu na cruz. É Cristo sofrendo as consequências da nossa rebeldia.
E é por isso que hoje, quando cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, entramos em aliança com Cristo, aliança da graça, aliança daqueles que são unidos ao Senhor Jesus por uma obra que não é nossa, uma obra que não é mérito nosso e por isso da graça. É essa aliança que é a garantia de vivermos dia após dia as misericórdias do Senhor. Não é porque nós somos crentes maravilhosos, não é porque vivemos em piedade, não é porque somos perfeitos na nossa religiosidade, mas é porque somos cobertos pelo sangue da aliança. Todas as vezes que a gente participa da ceia, nós lemos e declaramos aquilo que Jesus nos ensinou, que esse é o cálice do sangue da nova aliança. É exatamente isso que nos cobre e nos protege da justiça de Deus. É a aliança que temos com Ele. E é exatamente isso que Amós então convoca quando ele diz: rogo-te como subsistirá Jacó. Mas há um outro detalhe também no apelo de Amós. Amós não somente apela para o caráter de Deus e para a fidelidade da sua palavra a Ele mesmo, mas ele apela para a própria natureza do povo. Veja o que ele diz: como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo sendo o povo separado para a glória de Deus, e aqui entre o reino do sul e o reino do norte, o reino do norte era o maior deles, 10 tribos ficaram no norte. Então, o maior e o mais suntuoso agora dos reinos divididos, Amós declara: Jacó é pequeno, Israel é pequeno. Não importa o quão forte fosse Israel diante do Senhor, esse povo não é ninguém. Irmãos, para termos acesso às misericórdias de Deus, para desfrutarmos da compaixão de Deus sobre nós, devemos reconhecer exatamente isso, que nós somos pequenos. Aqueles que pensam que são maiores do que são, nunca alcançarão a graça e a misericórdia de Deus. Precisamos nos humilhar na presença do nosso Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não viverei. Eu sou pequeno. Todas as vezes que nós tropeçarmos nos nossos próprios pecados, e isso vai acontecer, infelizmente, até que Cristo venha e nos redima do corpo dessa morte, como diz Paulo aos Romanos, até que isso aconteça, então, nós temos a segurança que primeiro o que nos protege não é o nosso mérito e não é a nossa capacidade de ser perfeito, mas é a fidelidade de Deus, a sua própria aliança. É isso que a gente quer dizer quando a gente canta e diz: Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel à promessa que Ele fez ao seu povo. Nem o nosso pecado é capaz de nos separar do amor de Deus. Então devemos lembrar da fidelidade de Deus e devemos lembrar da nossa pequenez, do quanto carecemos da graça de Deus, do quanto precisamos do Senhor, não somente no dia em que nos convertemos, não somente no dia em que o Espírito Santo transformou o nosso coração e nos atraiu para a cruz de Cristo, mas dia após dia precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa dependência do Senhor, e aí sim alcançaremos a misericórdia de Deus, desfrutaremos da sua compaixão, desfrutaremos do seu amor. Então essa primeira parte, em ambas as visões, nos mostra exatamente que o Senhor é compassivo. Ele se compadece mesmo em meio à sua justiça. Mas há um outro detalhe também, e a gente vê isso, esse paralelo nos versículos 3 e nos versículos 5. Voltem comigo no versículo 3. 2 vezes é dito: então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. E essa expressão, então, se repete, é como se Deus atendesse ao apelo, atendesse à intercessão de Amós ao povo,
E é uma expressão que sempre causa dúvida quando é lida. Como é que um Deus perfeito pode se arrepender de algo? Ou ele não é perfeito, então ele se arrepende, ele volta atrás na sua palavra, ou tudo aquilo não passava de um teatro. E a gente precisa entender que, na realidade, quando essa expressão se arrepender, Deus se arrependeu, é usada na Bíblia, é uma forma de nós traduzirmos um sentimento de Deus com palavras humanas. É impossível nós descrevermos tudo aquilo que passa no ser de Deus e na mente de Deus com as nossas palavras. Então a gente se aproxima o máximo que a gente consegue. Quando a gente faz isso na Bíblia, quando a gente descreve sentimentos de Deus com palavras humanas, tem uma palavrinha técnica para isso, é antropopatia, que é justamente isso. É dizer, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo. Ora, por acaso Deus, sendo a própria descrição do amor perfeito, poderia ter ciúmes de alguém? Não, mas não é o ciúmes humano, não é o ciúmes doentio, não é o ciúmes possessivo e inseguro que nós como seres humanos temos. Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúmes do seu povo, é que Ele guarda o seu povo com tamanho amor que Ele não o divide com mais ninguém, nem com os falsos ídolos da terra. Por isso Ele nos ama tanto. Então Ele não vai nos dividir com outros ídolos, Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer o nosso coração por inteiro. Mas como a gente expressa tamanha complexidade do amor de Deus? Usamos então a palavra ciúmes. Como expressamos então o sentimento de Deus, olhando para nosso pecado, olhando para nossa rebeldia, olhando para nossa transgressão, e se revoltando dentro de si, porque nós mais uma vez ferimos o seu caráter santo, mas ao mesmo tempo, por causa da sua fidelidade, da sua promessa e do seu amor, Ele não quer nos destruir por completo. Como nós descrevemos essa tensão dentro do ser de Deus, daquele que sabe o que tem que fazer, fulminar-nos da existência, acabar conosco, mas daquele que transborda amor, por aqueles que separou e chamou para o seu povo. Esse conflito no ser de Deus, que não é conflito, obviamente, é traduzido pelo autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo, como Deus se arrependeu. Então, meus irmãos, quando nós vemos isso significa exatamente que Deus não vai executar todo o juízo que deveria, por amor a nós. E Ele então refreia a si mesmo em juízo para demonstrar graça, misericórdia e amor pelo seu povo. Isso é o arrependimento de Deus. E como a gente vê isso nos detalhes dessas duas visões? A gente vê isso pelo tamanho da dificuldade, da dor, do rigor. Obrigado, estava tentando achar a palavra, gente. A gente vê isso pelo tamanho do rigor, do juízo de Deus nas duas visões. Isso está nos detalhes. Vamos lá rapidinho no versículo 1 da primeira visão, né? Visão dos gafanhotos. Os gafanhotos formados por Deus viriam no rebento da erva serôdia. Serôdia aqui é tardia. Então o que é esse rebento da erva serôdia? A colheita, cada produção, cada produto, cada alimento tem seu tempo de colheita. E aí, então, aqui, os gafanhotos viriam nas últimas ervas a brotarem para a colheita. Isso significa que as primeiras já brotaram e já estavam no tempo da ceifa, no tempo da colheita. Se os gafanhotos viessem exatamente nessa época do ano, eles consumiriam tanto aquilo que já poderia ser colhido, quanto aquilo que ainda haveria de ser colhido, porque estava no tempo ideal para eles comerem. Ou seja, a comida de um ano inteiro do povo de Israel seria destruída pelos gafanhotos. Mas não é só isso. Tem um outro detalhe. O detalhe aqui nos diz que esse rebento da erva serôdia e os gafanhotos viriam após as ceifas do rei. E naquela época havia o costume de que as primeiras colheitas eram retiradas para sustentar o palácio real. Então quem ficaria sem comida no reino de Israel?
aqueles que não eram realeza, aqueles que não eram nobreza, o povo comum, os mais pobres, aqueles que dependiam integralmente das colheitas. Então vejam que o juízo de Deus seria até desigual e seria muito mais rigoroso e muito mais sofrido sobre aqueles que já mais sofrem e aqueles mais vulneráveis e mais necessitados, aqueles que estariam por último na fila da ceifa. E então Amós, vendo tamanho rigor nessa visão, ele fala: Senhor, Jacó não subsistirá. A gente não vai aguentar esse juízo. Não tem como o povo sobreviver a isso. De fome o povo morreria e não haveria perpetuação da aliança. A segunda visão nos mostra um grau de intensidade da mesma forma ou até maior de castigo. Vejam o versículo 4. Isso me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. E aqui o grande abismo provavelmente era um vale da região. Então, se o fogo consumisse o grande abismo, significa que nada na região do reino de Israel sairia ileso daquele fogo. Até a terra mais profunda seria queimada pelo fogo consumidor do Senhor. E para deixar isso ainda mais claro para nós, Amós descreve: e devorava a herança do Senhor. Não haveria herdeiros, não haveria futuro para Israel, não haveria povo de Deus. Então esse é o tamanho do rigor de Deus. O fogo não deixaria sobreviventes. O juízo de Deus seria severo a tal ponto de que invalidaria as promessas feitas a Israel. Promessas de restauração. E até mesmo nas profecias contra Israel, de que Israel iria para o exílio, e a gente vê isso na terceira visão. Ainda assim, outros profetas dizem que mesmo destruído, mesmo exilado, Deus chamaria um rebento de Israel. Um povo selecionado, um povo escolhido, de quem ele levantaria descendência e cumpriria a promessa da aliança. Mas essas duas visões impossibilitariam isso. Não haveria motivo, não haveria ocasião de exercer misericórdia, porque só haveria justiça de Deus. Nesses momentos, então, em que vemos na Escritura, Deus mudando de ideia, não significa que nós estamos vendo Deus se arrepender. Mas é simplesmente para o Senhor quer nos registrar o que seria de nós se Ele não agisse com misericórdia. É exatamente isso que significam esses textos. É para isso que serve, esse é o propósito de estar escrito na Bíblia. Se Deus não agisse com misericórdia, qual seria o nosso fim? Qual seria o fim de Israel? Seria exatamente esse. É a maneira que Deus tem para mostrar para o seu povo o que nós mereceríamos se Ele aplicasse toda a sua justiça a nós. E o melhor exemplo disso está em Gênesis 6. Eu peço que os irmãos abram em Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5, a primeira menção ao arrependimento de Deus. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. O texto de Gênesis é a expressão máxima disso aqui. Vendo o pecado da humanidade, vendo aquilo que se tornou os descendentes de Adão,
o interior de Deus, o coração de Deus, em sua justiça, quer destruir tudo. Mas se isso acontecesse, a serpente teria vencido. Porque havia uma promessa para a mulher, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O mal seria finalmente derrotado. E a justiça de Deus seria aplicada com perfeição. Se Deus executasse ali em Gênesis tudo que ele poderia executar e seria justo nisso, a promessa de Gênesis 3,15 jamais teria sido cumprida em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que a palavra nos mostra o que Deus faria, mas se arrepende, Ele está nos lembrando o seguinte: vejam o que seria de vocês se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse compassivo, se Deus não fosse paciente com os nossos pecados. E reajam a isso, e se arrependam, e busquem ao Senhor, enquanto se pode achar, como diz o profeta. É isso que nos serve. Na terceira visão, então, vemos mais um aspecto da justiça de Deus. Vimos que a justiça de Deus é compassiva. Ela demonstra também a compaixão do Senhor, em refrear a sua mão e não nos consumir como Ele deveria. Mas agora vemos que a justiça de Deus é perfeita em todos os seus desígnios. Versículo 7 de Amós 7. Mostrou-me também isso, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aqui, então, nós vemos a demonstração, a ilustração de que a justiça de Deus é perfeita. Então, o que Amós está vendo? Ele está vendo um muro levantado a prumo, um muro retinho, um muro perfeito. E Deus, então, pega esse prumo e coloca do lado do muro. O prumo é aquele pezinho de metal com uma cordinha para a gente medir, né? Para a gente avaliar o que está reto na obra. E então, Deus compara o muro com o seu próprio prumo. Então, o prumo de Deus está reto. O que Ele faz com esse prumo perfeito e sem erro? Ele pega esse mesmo prumo e coloca no meio de Israel. Só que ao contrário do muro, Israel não está aprumado. Ao contrário do muro, Israel não está de acordo com o caráter de Deus. E dessa vez, Amós não intercede. E dessa vez, o Senhor não se arrepende. Então é a forma de Deus demonstrar a Amós que há coisas a serem corrigidas no seu povo. Que o seu povo não está mais seguindo o seu caminho. Que o seu povo distorceu os seus mandamentos. Que o seu povo se desalinhou do caráter de Deus. E por isso ele precisa executar justiça. Não aquela justiça consumidora, não aquele fogo destrutivo das duas primeiras visões, mas é necessário que Deus execute justiça no meio do seu povo. Caso contrário, Ele não é Deus. Então, irmãos, quando nós vemos nessa terceira visão, Deus está mostrando para Amós que é necessário intervenção no meio do povo, e Amós reconhece isso. Amós sabe disso. Amós sabe que o povo é pequeno, sabe que o povo necessita da compaixão, da misericórdia de Deus, mas Amós também sabe que o povo precisa ser aprumado. E esse prumo de Deus virá contra a casa de Israel, contra o reino do norte, destruindo-o completamente, levando-o ao cativeiro. E de lá ele nunca mais será formado de volta. O reino de Israel nunca mais voltou do cativeiro. Mas o prumo foi estabelecido. O padrão perfeito de Deus foi estabelecido. E esse padrão perfeito de Deus demonstra o seu caráter, demonstra a sua justiça.
aquilo que Ele espera de todos nós, que sigamos a tua vontade, que sigamos a sua vontade, que sigamos o seu padrão de justiça. E Ele estabelece isso na sua palavra. E é interessante, um detalhe aqui desse texto, está no versículo 8, a última oração do versículo 8, e jamais passarei por ele. O que significa isso? Eu jamais passarei por ele. Que uma vez colocado o prumo de Deus, ele jamais retirará aquele prumo. Em outras palavras, o Senhor pode até não aplicar todo o seu juízo contra nós, a ponto de nos destruir, mas o Senhor jamais abre mão da sua justiça. O Senhor jamais revoga a sua lei. O Senhor jamais distorce os seus mandamentos. O Senhor é o mesmo sempre. O prumo do Senhor, aquele que condenou o reino de Israel, é o mesmo para nós hoje, 2.800 anos depois dessa profecia, depois dessa visão. E isso, meus irmãos, é motivo de confiança no Senhor. É motivo de confiança no Senhor. Hoje, nós vemos algumas pessoas que se dizem cristãs e se dizem pastores, defendendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque ela, segundo esses, carrega consigo discursos de ódio, discursos machistas, discursos homofóbicos, por exemplo. E por causa disso, sim, o texto bíblico deveria ser atualizado. E esses que defendem que a Bíblia é ultrapassada, eles não compreenderam a Escritura como palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma só. O prumo é estabelecido a partir do caráter de Deus e jamais será movido. O Senhor jamais passará do seu prumo. Aqueles que veem ódio e veem machismo e veem qualquer outro discurso contra minorias ou contra determinadas agendas, estão usando a Bíblia para defender as suas próprias agendas. E por isso elegeram o cristianismo como inimigo público número 1. Mas são ingênuos. São ingênuos e arrogantes. E eu digo por quê? Aqueles que defendem que a Bíblia precisa ser atualizada. Primeiro, eles são arrogantes porque pensam ser melhores do que Deus. Como eu disse, a profecia de Amós foi escrita há 2.800 anos. E sob esse mesmo prumo, sob esse mesmo conceito de justiça, todo o povo de Deus, ao longo desses quase 3 milênios, seguiram a palavra de Deus. Seria agora um pensador, um influencer, um político, um dito pastor de 2025 que iria dizer o que está errado na Bíblia? O que deveria ser atualizado? Certamente não se vê como pequeno, não é? Vivemos num mundo de gigantes, mas daqueles que se pensam gigantes, daqueles que olham para si e se veem como gigantes, tolos, são pequenos diante de Deus, mas ignoram a grandeza do nosso Deus e se julgam melhores do que Deus para dizer o que é certo e errado. Mas não são só arrogantes. Aqueles que defendem, advogam para si que devemos atualizar a Bíblia são ingênuos. Sabem por quê? Porque dentre os argumentos, é dito que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, para uma cultura primitiva, uma cultura ultrapassada, que não é a nossa, que não diz respeito a nós e às nossas complexidades presentes. Então nós, que agora estamos mais elucidados, agora nós que somos menos primitivos, mais evoluídos socialmente, desenvolvemos-nos como sociedade, então devemos dar uma leitura ao nível do nosso intelecto, a nível da nossa sociedade desenvolvida, e abandonar o primitivismo do pensamento, por exemplo, de Paulo. Só que são ingênuos, porque eu não dou 50 anos para que esses mesmos pensadores sejam julgados como primitivos. Eu não dou 50 anos para que as bandeiras de hoje sejam vistas por aqueles que virão depois de nós como primitivas, preconceituosas e carregadas de discurso de ódio. São ingênuos por acharem que eles detêm a verdade. Mas então um discurso e um pensamento que acha que é melhor do que aquilo que era, não pode ser confiável.
Mas a palavra de Deus é confiável justamente porque o seu prumo está estabelecido e ele não passa dele. Devemos compreender a Escritura. Muitas vezes ela é sim mal interpretada e usada em favor de discursos de ódio. Mas devemos interpretá-la nos princípios e na lei de Deus, que reflete o próprio caráter de Deus. O prumo de Deus, a justiça do Senhor, não muda. E é exatamente isso que ele diz para Amós. Ele não vai mudar a sua justiça. Ele vai aplicar a sua justiça na medida perfeita. Na medida que transforma, que corrige o seu povo sem consumi-lo. Alinhado com a sua graça, alinhado com a sua misericórdia. Irmãos, repetidas vezes nessa série, eu afirmei que somos mais parecidos com o Reino do Norte do que gostaríamos. Muitas vezes nos vemos maiores do que imaginamos, e do que de fato somos. Muitas vezes nós queremos andar um pouquinho com o prumo de Deus, achando que ele é muito injusto, achando que a lei de Deus é muito pesada. E de fato, quando a gente olha para dentro de nós, quem de nós aqui pode se dizer alinhado com o prumo de Deus? Quando a gente verdadeiramente olha para o nosso pecado, para o nosso coração, quem aqui pode afirmar que tem o coração aprumado? Isso nos mostra o quanto nós somos pequenos. Graças a Deus a profecia não termina com os gafanhotos, ou com o fogo consumidor, ou até com o prumo, não é? Nós temos o Evangelho de Cristo. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê naqueles troncos nada aprumados, o Senhor morrendo por nós. Ali a justiça perfeita de Deus foi aplicada no Filho de Deus, para que ela não fosse aplicada em nós. Todo esse fogo, todo o gafanhoto, tudo aquilo que iria consumir até a morte o povo de Deus, foi aplicado na cruz de Cristo. E por isso agora, nós podemos viver retos, nós podemos viver aprumados na justiça de Deus. Nem sempre com perfeição, mas é porque Cristo tomou para si o juízo de Deus, que agora nós podemos ser reconciliados com o Senhor e sermos transformados dia após dia, realinhados àquele que nos fez a sua própria imagem e semelhança. Nós ainda falharemos no caminho e precisamos reconhecer a nossa pequenez, mas Cristo sabia da nossa fragilidade e é por isso que em Lucas 12:32, o Senhor Jesus nos deixa as seguintes palavras de esperança. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aquele povo, eu e você, que merecíamos gafanhotos e fogo, agora recebemos o reino. Pequeno rebanho, somos filhos de Deus, mas aprouve a Deus. Deus tem prazer em dar-nos o reino dele. E é porque temos o reino que podemos viver com segurança e confiança na justiça compassiva e perfeita do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos e te adoramos pela sua justiça, Senhor. Porque o Senhor, sendo o Todo-Poderoso de Israel, não deixa o mal impune. Seus olhos não estão fechados contra a maldade que nos cerca, contra o pecado que destrói a terra. E confiamos no Senhor, que no tempo oportuno o Senhor há de vir para corrigir todo o mal causado pelo nosso pecado. Que no tempo oportuno o Senhor há de vir em Cristo Jesus para estabelecer o seu reino perfeito. E te agradecemos, Senhor, porque agradou a Ti dar-nos o Teu reino, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos como Jacó. Mas
quem dentre nós subsistiria diante da tua justiça? Somente o nosso Senhor Jesus poderia suportar toda a sua ira, poderia suportar o peso da tua justiça sobre os seus ombros na cruz. Nenhum de nós poderíamos suportar tamanha justiça. Seríamos consumidos pela tua ira, pela tua justa ira. Mas obrigado, Senhor, porque temos Cristo Jesus. E pedimos que o Senhor reacenda e fortaleça essas verdades no nosso coração. Que dia após dia a justiça conquistada na cruz por Cristo Jesus seja a nossa justiça. Que dia após dia o Teu Espírito Santo nos aprume na Tua verdade, Senhor. Que dia após dia reconheçamos a nossa pequenez, a nossa necessidade de Ti, o quanto precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, olha para o Teu povo, atenda-nos na nossa necessidade, aumenta-nos a fé, desperta-nos para a salvação de Cristo até a vinda do nosso Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Deus, o Pai, que o amor eterno de Cristo Jesus e o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.